tarde. Iniciamos então a audiência pública referente à Lei Orçamentária 2024 da Prefeitura de Lagoa Vermelha. Questionamentos podem ser encaminhados através do Facebook, também serão respondidos, vinculados ao assunto do orçamento. Plateia também, que tiver algum interesse em algum questionamento, também pode ser efetuado. Vou iniciar abrangendo a forma da estruturação, como foi feitas as previsões de receita, principalmente, e posteriormente o Juliano vai entrar na parte das despesas dentro do orçamento para o exercício de 2024. Lembrando que o orçamento ele chega num ponto onde nós estruturamos as ações, os funcionamentos dentro do plano plurianual, através dele são elaboradas as diretrizes orçamentárias no decorrer do ano, e dentro da lei de orçamentária anual ele fica mais, vamos dizer assim, um ajuste mais fino dentro das despesas e receitas dentro do orçamento mais próximos de uma realidade. Pode botar o slide, faz favor, Beco. Pode pular para outro. Aqui alguns dados para a metodologia dos cálculos que são utilizados. Um dos principais dados é o relatório de mercado do Boletim Focus, onde ele apresenta as expectativas de mercado tanto para o ano de 2023 como para os próximos 3 anos seguintes. Nós utilizamos praticamente os dados que estão ali, desde o PIB, a variação de câmbio, até mesmo a taxa Selic, para calcular os rendimentos bancários das receitas. O IPCA, que hoje é o nosso principal índice de reajuste de impostos e contratos, e também a questão do IGPM, onde ele influencia diretamente na questão vinculadas ao dólar, que influencia diretamente nos materiais de consumo, como, por exemplo, alimentos da merenda escolar. Pode passar o slide, Vega, por favor. Também trabalhamos nas expectativas desse ano, com relatórios. Esse aqui é um exemplo das estimativas de recebimento até final do ano pelo governo do estado. Nós trabalhamos também com as expectativas de previsões da União. Pode passar para o próximo. Que então foi baseado as previsões de receitas dentro do orçamento já vinculado ao Estado e da União, os índices inflacionários para a correção de impostos e taxas, mais um crescimento que ele ocorre normalmente durante o período, as projeções da taxa Selic, média de arrecadação dos últimos anos. Eu trabalho normalmente com os últimos 5 anos das principais receitas, onde eu consigo ter uma média de crescimento geral. Caso tenha algum ano que fuja da curva, a gente faz algumas avaliações. Previsão de alterações legislativas, análise de valores de dívida ativa e os valores a pagar de financiamentos. Pode passar para o próximo. O valor orçado para o ano, então, é R$ 148.063.688, crescimento de aproximadamente 7% ao orçado em 2023, crescimento dentro das expectativas, levando em consideração que devemos ter uma inflação de fechamento de ano próximo a 5%, mais um crescimento real aí próximo a 2%. Então, vejo que está bem dentro da nossa realidade. Dentro disso, no resumo abaixo ali, podemos ver a questão dos recursos livres para 2023, o orçado para 2024. Só destacar que isso aqui é orçado, não efetivamente realizado até o momento e nem expectativa de realizar até o final do ano. Pode ocorrer mudanças entre orçado e realizado. No recurso livre, um crescimento de 11,05%. Na educação, dentro dos recursos do MDE, previsão inicial, previsão de 2023, 10 milhões e meio. Vamos bater próximo aí 24 nas previsões, 12 milhões e 300, 17,51% de crescimento. Na saúde, o valor mínimo a ser alocado é 15% do orçamento, a gente aplica em torno de 22%. O orçado para 2023 foi 20 milhões 131 e para 2024 23 milhões e 100, um crescimento de 15%. E dentro do Fundeb, o orçado para esse ano foi de 19 milhões e uma previsão de receita para o ano que vem de próximo a 20 milhões e 400. Crescimento de 7,24. Como eu disse, isso é comparativo de orçamento com orçamento, não de arrecadação. Pode passar para o próximo.
Dentro das receitas próprias, em resumo, tá, nós temos ali o IPTU, ele deve sofrer a correção pelo IPCA, ele possui normalmente uma taxa de crescimento anual em torno de 1 a 2%, então ele deve crescer aí próximo a 8% para o ano que vem. As projeções dele e da taxa de lixo, principalmente, é uma expectativa de recebimento até o final do ano, vezes a inflação do período, mais a expectativa de crescimento. Taxa de lixo deve crescer em torno de 11,18%. ISS, ITBI e Imposto de Renda, foi utilizado o cálculo de média dos últimos 5 anos na expectativa de crescimento desse ano. Dentro do ISS, que temos um maior aumento, tem uma expectativa de arrecadar até o final do ano próximo a 6 milhões, por isso já ultrapassa ali 7 milhões e 500, vai ter arrecadação a maior dentro do ISS do que havia previsto. Nas outras receitas de grande porte, o ICMS, o crescimento de 3,24%, IPVA 11,22% e o FPM o crescimento de 7,71%. Pode passar para a próxima. Passo a palavra agora para o Juliano, que ele vai falar um pouco mais sobre as despesas. Então, agora complementando o trabalho de verificação das receitas que o Rodrigo fez, para fazer a estipulação das despesas, nós chegamos na estruturação, mais ou menos, em relação ao valor por secretaria. Então, pode-se ver ali que o Poder Executivo ficou com um valor próximo a 3 milhões, planejamento 1.586.000, a administração, esse valor expressivo da administração de 18.244.000, ela muito se deve aos encargos de obrigações tributárias e às obrigações com financiamentos que o município honra a cada mês. O desenvolvimento econômico ficou com 2.150.000, a fazenda com 4.492.000, a agricultura com 12.579.000, obras 13.706.000, a educação com 37.709.000, a saúde com 29.738.000, e, por fim, a ação social com 6 milhões de reais. Complementa esses valores também o valor que vai ser reservado ao Poder Legislativo, que são 13 milhões e 100, e o valor que fica também vinculado ao Fundo de Previdência, que ficará em torno de 15 milhões 845. Dentro dessa análise que foi feita em relação às despesas, nós temos algumas observações bem pontuais. Nós temos uma questão técnica de mudança de vínculos, que são as fontes de recurso para cada despesa, que foram reajustadas. Houve já uma mudança já em 2023 e houve uma atualização em 2024. E isso repercutiu na mudança em alguns aspectos no orçamento, mais na questão do sistema de montagem dele do que em relação às próprias despesas. Mas isso é importante também para ficar de acordo com os órgãos de fiscalização. Nós também tivemos alguns ajustes em relação a legislações criadas em 2023, que repercutiram em novas unidades orçamentárias ou alterações de já existentes. Cito a criação do Fundo de Despesa de Defesa Civil, que agora é uma unidade vinculada ao gabinete, e o Fundo da Criança e do Adolescente, que antes pertencia à Ação Social e hoje se vincula ao gabinete também. É importante frisar que foi levado em consideração muito no aspecto da montagem das despesas a questão do ano eleitoral. Então, a montagem das despesas e a sua efetiva utilização será, sim, levada em consideração para as despesas que evidentemente não queremos que se tornem restos a pagar para uma próxima gestão. Então, as despesas serão feitas e tabuladas de uma maneira bem direta aos objetivos da administração nesse último ano. Levamos em consideração também um aumento do passivo atuarial, que é a despesa que o município tem perante o RPPS, que passa de uma faixa de R$ 34,95 para R$ 35,45. E ainda há de se contemplar em 2024 a ser incluído no orçamento a definição pelo Ministério da Saúde em relação aos saldos residuais da Covid, que ainda possui alguns valores no município, que esperamos que haja uma determinação pelo Ministério da Saúde em relação à utilização desse saldo ou não em outras ações de saúde ou a devolução desses valores. A possibilidade de um novo financiamento com o Badesul também
não foi contemplado nesse orçamento, depende de autorização legislativa e a própria efetivação, se necessário, desse novo financiamento. E as duas obras que pautarão a administração nesse ano de 2024, principalmente nesse início, são o início efetivo da cancha coberta do Parque de Rodeios e a reforma do Museu e da Casa de Cultura, valores que já estão contemplados no orçamento, mas ainda não tiveram seu início já em 2023, possivelmente vão iniciar uma hora de serviço em 2024. Então, sinteticamente, são essas observações que foram feitas em relação ao orçamento e que foram contempladas aqui para análise de todos e análise da Casa Legislativa até o final do exercício. Bem, agora passo a palavra para o Rodrigo para fazer o fechamento em relação à apresentação. Dentro disso, né, as despesas elas foram todas elaboradas de acordo, como falado anteriormente, dentro do plano plurianual, vinculado principalmente às diretrizes orçamentárias e onde agora ela possui a forma final dela, que é o orçamento. Tá? Então, diante disso, qualquer dúvida pode ser encaminhado através do Facebook, ali pelos comentários, será respondido posteriormente. Agradeço às pessoas que participaram, né? A gente sempre pede um pouco mais de engajamento da população, mas aos poucos a colaboração vai aparecendo. Muito obrigado e um bom final de semana a todos.